Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Com o objetivo de enfatizar a aula de hoje, vou deixar esse vídeo com um breve resumo. A aula de hoje foi sobre o estudo geral das funções, no que diz respeito à classificação dessas funções. As funções elas podem ser classificadas de algumas formas. A primeira forma é sobre uma função sobrejetora. Uma função f, definida de A para B, ela é sobrejetora se e somente se, para todo elemento y pertencente ao conjunto B, existir um elemento x pertencente ao conjunto A, tal que f de x é igual a y. Como consequência, temos que o contradomínio da função f vai ser igual à imagem da função f, que é igual ao conjunto B. Na função sobrejetora, todos os elementos de B, eles possuem associação com pelo menos um elemento de A. Pode ser um elemento ou mais de um elemento, mas é necessário que todo elemento do conjunto B tenha associação com algum elemento do conjunto A. No gráfico de uma função sobrejetora, toda reta horizontal traçada no seu contradomínio o intersecta pelo menos uma vez. Então, ao traçar retas horizontais, retas que são paralelas ao eixo X, essas retas elas irão intersectar o gráfico da função em pelo menos um ponto. Pode ser em um ponto ou em mais de um ponto, mas em pelo menos um ponto haverá essa interseção. Função injetora. Uma função f, definida de A para B, é injetora se e somente se qualquer que seja um elemento x1 pertencente ao conjunto A e um elemento x2 também pertencente ao conjunto A, temos que x1 diferente de x2 implica em uma função de x1 diferente da função em x2, ou seja, elementos distintos do domínio possuem imagens também distintas. Na função injetora, nem todos os elementos do conjunto B eles precisam ter associação com elementos do conjunto A. Porém, cada elemento que possuir associação com o conjunto A deverá estar associado a um único elemento. No gráfico de uma função injetora, qualquer reta horizontal traçada no seu contradomínio pode intersectá-lo em apenas um ponto. Ao traçarmos retas horizontais, são as retas paralelas ao eixo X, a interseção com o gráfico da função, ela vai ocorrer em um único ponto, ou ela pode não ocorrer. Função bijetora. Uma função f definida de A para B, ela é bijetora se e somente se qualquer que seja a função for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Então, todos os elementos de B possuem associação com elementos de A, essa é a característica dela ser sobrejetora, e essa associação ela tem que ser única, apenas um elemento do conjunto B associado a um único elemento do conjunto A, que é a característica dela ser injetora. No gráfico de uma função bijetora, toda reta horizontal traçada no seu contradomínio só poderá intersectá-lo em apenas um ponto. Então, traçando retas horizontais, que são as retas paralelas ao eixo X, todas elas terão interseção com o gráfico da função em apenas um ponto. A função ela pode ser par. Então, uma função f definida de A para B é par se e somente se f de menos x for igual a f de x para todo x pertencente ao conjunto A.
Então, a função f definida de R para R, por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado mais 1, ela é par, pois quando a gente faz a função f de menos x, substitui o menos x no lugar de x, aqui na função f de x, a gente encontra a mesma função. Então, ao substituir menos x, a gente tem menos x ao quadrado mais 1. Menos x elevado ao quadrado é x mais 1. Então, a gente teve a mesma função. Então, significa que f de menos x é igual a f de x. Então, essa função é uma função par. Quando a gente atribui valores simétricos de x na função f, a gente possui a mesma imagem. Então, atribuindo o valor 1, f de 1, 1 ao quadrado mais 1, isso é igual a 2. Atribuindo o valor simétrico, que é o valor x igual a menos 1. Então, f de menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. Então, atribuindo valores simétricos, a gente obtém a mesma imagem. Então, outro valor, 2. 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Atribuindo o simétrico de 2, que é o menos 2, menos 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então, atribuindo valores simétricos, nós temos a mesma imagem. O gráfico de uma função par, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, a figura abaixo mostra o gráfico da função estudada anteriormente, f de x igual a x ao quadrado mais 1. O gráfico ele é uma parábola com a concavidade para cima, porque o a ele é positivo, e a simetria desse gráfico ela está aqui no eixo y. O que nós temos à direita do eixo y é simétrico ao que tem à esquerda do eixo y. A função ela também pode ser ímpar. Então, uma função f definida de A para B é ímpar se e somente se f de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente a A. Então, a função f definida no conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais, f de x igual a 2x, ela é ímpar, pois, atribuindo o valor de menos x na função, 2 que multiplica menos x, isso é igual a menos 2x, que é igual a menos f de x. Então, essa função ela é ímpar. Ela caiu na definição de função ímpar. Atribuindo valores simétricos, a gente obtém imagens também simétricas. Então, atribuindo o valor 1 à função 2 vezes 1, 2. Atribuindo o simétrico de 1, que é o menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente obtém a imagem simétrica do que foi obtida com o valor 1. Atribuindo x igual a 2, 2 vezes 2, 4. X igual a menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Então, a gente obtém o valor simétrico do que foi obtido com o 2. O gráfico de uma função ímpar é simétrico em relação à origem do plano cartesiano. A figura abaixo mostra o gráfico da função estudada anteriormente, f de x igual a 2x. Então, nós temos aqui uma reta, esse gráfico é uma função do primeiro grau, uma reta crescente que passa pela origem. Então, a simetria ela está em relação à origem do plano cartesiano. Aqui, eu finalizo o que foi falado na aula de hoje. Eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas que houverem ou qualquer outro esclarecimento. Obrigada.